o povo que amou a escuridão. A palavra de Deus diz em João, no 3º capítulo, verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A condenação é esta desta geração, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, a escuridão, o breu, a penumbra, a noite, do que a luz, do que o dia, do que a claridade, a luz de Jesus Cristo, porque suas obras eram más, seus frutos eram maus. Queridos e amados irmãos, o povo que amou a escuridão, o povo que amou as trevas, a nossa geração se encaixa muito bem nessas palavras. Hoje os homens não querem amar mais a Deus. Hoje os homens não querem amar mais seu próximo como a si mesmo. Hoje os homens não querem amar mais seus inimigos, como ensina as Escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia diz que o principal mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, forças, desejos. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas a grande verdade do nosso século, da nossa geração, é que o povo não quer amar a Deus, é que o povo despreza a Deus, é que o povo despreza a palavra de Deus, despreza as coisas de Deus, despreza o reino de Deus. O povo prioriza o material, o povo tem prazer na escuridão, ama as trevas, porque suas obras são más, porque as obras da prostituição, da fornicação, do adultério, dos vícios, da avareza, do materialismo, do ateísmo, das filosofias feministas, homossexualismo, lesbianismo, depravação moral, idolatria. O povo ama essas coisas, porque essas coisas são más, assim comprovando que o ser humano tem amado mais as trevas do que a luz, mais a escuridão do que a luz, mais as obras de Satanás do que as obras de Deus. Isto é a grande prova e a grande condenação, como diz a Bíblia, que Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos iluminar. Ele é a luz que ilumina todo homem, como diz João capítulo 1, que conduz o homem à salvação, a um novo caminho, a um caminho estreito, a um caminho apertado, mas que leva aos céus. Mas infelizmente a maioria tem optado pelo caminho da escuridão, pelo caminho das trevas, pelo caminho de Satanás, tem optado, tem escolhido o mundo, tem amado o mundo. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, em Tiago 4, versículo 4. Quem vos ensinou que aquele que diz ser amigo do mundo pode ser amigo de Deus? Portanto, todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E quantos têm se tornado inimigos de Deus porque têm amado a escuridão, as trevas, os barzinhos, os pecados, os vícios, as drogas, o álcool, o adultério, a prostituição, tem amado tantas e tantas coisas deste mundo tenebroso, tem amado a escuridão, as práticas pecaminosas, tem amado as coisas deste presente século, tem amado a sua fama, a sua luxúria, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua inveja, tem tido prazer nestas obras, porque estas obras são más, são perversas, são malignas. E a palavra de Deus tem nos ensinado que esta é a condenação desta geração, de não crer em Jesus, de não se entregar a Jesus, porque amou as trevas, amou porque as suas obras são más, as obras da carne, a ira, a inveja, a contenda, a prostituição, as bebedices, as glutonarias, as orgias, coisas que aqueles que tais fazem e cometem não herdarão o reino dos céus. E a população do Brasil e do mundo, o ser humano, o homem, as mulheres, os jovens, tem amado as trevas e tem provado isso pelas suas condutas, tem se entregado mais ao entretenimento, aos esportes, tem se entregado mais aos esportes, aos filmes de Hollywood, às novelas, aos games, tem se entregado e tem amado este mundo, tem desprezado uma vida com Deus de oração, de jejum, de meditação na palavra, tem verdadeiramente amado mais as trevas do que a luz.
Esta é a condenação desta geração. O povo, até mesmo que enche as igrejas, que lota as igrejas, a maioria não está ali porque ama a Deus, a maioria não está ali porque quer amar mais a Deus, que quer conhecer mais a Deus. A maioria está ali, está como disse Isaías, honra a Deus com os lábios, conhece os cânticos, mas na sua conduta e nas suas obras testificam contra elas mesmas que os seus corações estão longe de Deus, e em vão adoram a Deus, ensinando doutrinas e costumes somente humanos. Este é o retrato desta sociedade. Ama a Deus de uma maneira superficial, de uma maneira débil, de uma maneira deficiente, porque quer amar a Deus, mas quer amar a mamão, as riquezas, quer amar a Deus, mas quer amar o mundo, quer ter compromisso com Deus, mas quer estar namorando com o mundo. Não tem isto na Bíblia. Mornos, diz a Bíblia, serão vomitados. Devemos amar a Deus, amar a luz, amar a santificação que dele provém em nossas vidas. E vivemos nessa geração as pessoas que lotam os templos somente por causa das bênçãos, da prosperidade e de tantas e tantas coisas. São poucos aqueles que querem amar a Deus. Por isso, quando Jesus Cristo voltar, ele virá buscar um povo que é seu, especial, zeloso e de boas obras, como diz a Bíblia. Então vamos procurar, meus irmãos, amar a Deus. Este povo tem amado a escuridão, tem amado as trevas, não gosta de Deus, das coisas de Deus, rejeita a Deus em suas vidas, não procuram a Deus, porque deixaram o mundo, deixaram as contaminações, a cegueira espiritual entrar em suas vidas. Por isso devemos procurar, meus irmãos, servir a Deus, procurar adorar a Deus, para que então Ele possa nos abençoar, para que então possamos obter a vitória das mãos dEle. Devemos amá-lo, amar a Deus, irmãos. Amar a Deus sem querer nada em troca. Adorar a Deus sem querer nada em troca. Amar a Deus. Procurar amar ao Senhor. Amar com todo o coração. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus, o seu reino, e buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Priorizar as coisas eternas de Deus. Este é o desejo de Deus para a nossa vida. Esse é o desejo de Deus para o nosso coração. Que possamos amar a Deus. Como eu faço para amar a Deus? Ame o seu próximo. Ame seus inimigos. Ame sem reservas, sem querer nada em troca. Pois hoje o ser humano, infelizmente o ser humano, nós seres humanos somos egoístas, interesseiros muitas das vezes. Fazemos as coisas esperando receber algo em troca. Assim é o ser humano. O ser humano, ele já nasce com essa natureza pecaminosa, de querer as coisas fáceis, de querer algo em troca pelo bem feito. Assim é o ser humano. E só pode amar semelhantemente a Cristo, a Deus, aquele que nasce de novo, aquele que pede a Deus um novo coração, aquele a qual diz a Bíblia que o Espírito Santo derrama sobre ele o amor de Deus, aquele que vai poder dizer como Paulo: quanto mais eu amei, menos fui amado, mas mesmo assim não deixei de amar por não ser amado, eu continuei amando, e mais ainda, mesmo que a igreja, mesmo que aquele povo não me amasse, eu continuei amando eles, mesmo que eles não me reconhecessem, me desprezassem, eu continuei amando a eles. Isto, irmãos, é um princípio lindo bíblico de amor. Aquele que ama sem querer nada em troca, sem querer nenhum lucro, nenhum êxito, nenhuma barganha com Deus ou com o próprio ser humano. Ame a Deus, porque o povo tem amado as trevas, porque as suas obras são más. Mas esta será a condenação desta geração. Por isso devemos procurar, queridos, amar a Deus, amar o Senhor. É os dois grandes mandamentos. E aquele que não amar a Deus dificilmente entrará no reino dos céus. Estará longe do perdão de Deus. Pois Deus é amor. E amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E assim como Ele nos amou primeiro, devemos nós agora amá-lo e entregar toda a nossa vida a Ele, para que Ele viva em nós, se manifeste em nós, opere em nós a sua vontade. O povo que amou as trevas ainda tem uma oportunidade. O povo que amou a escuridão, Deus tem dado oportunidade pela sua bondade, misericórdia e longanimidade, de eles amarem a Deus novamente, de se voltarem para Deus novamente, de buscarem a Deus novamente, de se converterem a Deus, porque Deus não leva em tempo os dias de ignorância da nossa vida e da sua vida, meu querido que está ouvindo essa palavra. Mas Deus anuncia a todos que agora se arrependam
Amem ao Senhor, aceitem ao Senhor e sirvam ao Senhor com alegria. Este é o mandamento bíblico. Então vamos nos voltar para Deus e vamos amá-lo. O povo que amou as trevas precisa amar agora a luz, amar o Senhor. Essa é a oportunidade. A terra estava sem forma e vazia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus está dizendo para mim e para você agora: haja luz na sua vida, haja luz no seu coração, haja luz verdadeira, porque a escuridão lhe cega, lhe sufoca, você não sabe o que fazer, nem para onde vai depois da morte. Mas aquele que tem a luz de Deus em sua vida, este sabe para onde vai, porque vai habitar no lugar onde não tem sol nem lua, porque a luz desta cidade é a luz do próprio Criador, o Pai das luzes, o Deus que habita em luz inacessível. Ou a Bíblia diz que Deus é um sol e escudo para aqueles que nele confiam em Salmos. Por isso vamos confiar nesse Deus que é a nossa luz. Vamos desprezar as trevas, suas obras são más, as obras da escuridão são más. E o profeta Isaías disse: ai daquele que chama a luz de dia e a dia de noite, que faz das trevas o amargo e do amargo o doce. Ai daqueles que dizem que as trevas são boas e que amam elas, e que desprezam a luz, as obras de Deus, as coisas espirituais, criticando, zombando, escarnecendo. Meus irmãos, é momento de amarmos a luz, é momento de não termos em nossa vida inversão de valores, mas amar a luz, mesmo que isso as pessoas vão nos criticar e nos perseguir. Vamos amar o Salvador, vamos amar a luz, vamos pecar, não com medo de ir para o inferno, não com medo das consequências, não porque somos pregadores ou porque temos o ministério, mas não vamos pecar porque amamos a Deus e queremos manter uma comunhão com Deus. Este deve ser o desejo do nosso coração. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.